Olá, caros acadêmicos, estamos aí de volta para mais uma videoaula e hoje o assunto é substituição trigonométrica, tá? Nós temos casos aí onde a integral envolve um termo, como nesse caso 1 aqui, um termo de uma raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado, onde o a é um número real maior que zero, certo? E o u é uma função, né, de uma variável, certo? No caso aqui estou definindo u como u de x, tá? Então, u é uma função de uma variável real, certo? E a é um número real maior que zero. Nós temos outros dois casos que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, o primeiro caso é quando o integrando, né, está no processo de integração e o integrando envolve um termo de raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós precisamos primeiramente entender de onde a gente retira esse raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado, tá? Nós temos um triângulo aqui com um ângulo θ, certo? Nós temos aqui que um dos catetos é o u, certo? E a hipotenusa é o a. Então, esse outro cateto aqui, se você aplicar Pitágoras, né, você tem que vai ser a ao quadrado menos u ao quadrado, tá? Um simples cálculo de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual aqui ao u ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, certo? Bom, então o que acontece? Se nós, por exemplo, calcularmos quem é o seno de θ, nós vamos encontrar aqui que é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? E isolando o u, nós temos que o u vai ser a vezes seno de θ, certo? E nós temos que a derivada de u, que vai ser derivada de a vezes seno de θ, vai ser a vezes cosseno de θ vezes dθ, certo? Então, nós temos que a raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado menos u é a seno de θ, então vai ficar a vezes seno de θ ao quadrado, certo? Então, nós teremos aqui a ao quadrado menos a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Colocando o ao quadrado em evidência, nós teremos aqui 1 menos seno ao quadrado de θ. Nós temos que, pela identidade trigonométrica, né, nós temos que isso aqui é cosseno ao quadrado de θ. Então, nós temos aqui, vai ficar a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Que isso aqui vai ser a vezes cosseno de θ. Certo? Então, nós podemos substituir a raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado por a vezes cosseno de θ. Certo? Então, essa é a substituição que nós faremos para conseguir resolver uma integral onde o integrando envolve o termo raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Então, vejamos um exemplo agora, como isso poderia ser feito. Então, nós temos aqui como exemplo, né, queremos calcular a integral, certo? Da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, tudo isso aqui sobre x ao quadrado dx. Tá? Então, essa é a função. Note que a função que eu estou integrando, né, é uma função na variável x, certo? E ela envolve aqui no integrando uma raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, certo? Então, o que eu quero que vocês observem, né? Note que a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado eu posso escrever como 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, note que ele tem como modelo, né, o raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, nós temos aqui uma função na variável x, certo? E o número real 2, certo? Então, nós podemos reescrever essa raiz como sendo
2 vezes cosseno de θ, tá? Então, eu quero que vocês enxerguem aqui, tá? Que o A é igual a 2, certo? E nós temos aqui, certo? Que o x vai ser quem? Vai ser o 2 seno de θ, certo? Lembra que lá nós substituímos o U igual a seno de θ? Então, no caso, o U aqui é o x, é a função da variável x, certo? Então, essa é a substituição que nós faremos aqui. Então, nós temos o seguinte, que dx, né? Então, nós temos que x é 2 vezes seno de θ, nós temos que dx, que é a derivada de x, vai ser 2 vezes cosseno de θ vezes dθ, certo? Então, com essas informações aqui, nós podemos obter, então, que, daí nós temos que a integral, né, da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado dx, vai ficar como integral. No lugar da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, eu vou colocar 2 vezes cosseno de θ. No lugar de x ao quadrado, como x é 2 seno de θ, vai ficar 2 vezes seno de θ, tudo isso ao quadrado. E no lugar do dx, eu vou colocar 2 vezes cosseno de θ dθ. Então, nós temos aqui que vai ficar a integral de 2 vezes cosseno de θ sobre 4 vezes seno ao quadrado de θ, vezes 2 vezes cosseno de θ dθ. Note que 2 vezes 2 dá 4. 4 dá para simplificar por 4, então fica 1. Então, aqui vai sobrar integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ, certo? Aí eu quero que vocês se recordem o seguinte, eu tenho que a tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. E a cotangente de θ é o inverso, é o cosseno de θ sobre o seno de θ. Tá? Então, se recordem dessas identidades aqui, trigonométricas. Tá? Então, vejam, aqui nós temos a integral, certo? Da cotangente ao quadrado de θ. Então, vai ficar cotangente ao quadrado de θ dθ, porque cosseno sobre seno é cotangente, como está ao quadrado, certo? Então, nós teremos aqui ainda que a cotangente ao quadrado, nós temos por identidade trigonométrica, né? De novo, nós temos que 1 mais cotangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Então, se eu isolar a cotangente ao quadrado de θ, eu tenho que a cotangente aqui é secante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Então, isso aqui vai ficar igual a integral da secante ao quadrado de θ dθ menos a integral de 1 dθ. Essas duas são integrais imediatas, essa aqui vai dar menos cotangente de θ, isso aqui vai dar menos θ, mais a constante c de integração. Então, nós temos aqui uma integral indefinida, só que na variável θ. Então, nós temos que voltar para a variável original, que é a variável x, certo? Então, nós precisamos voltar para a variável x, que é a variável original, certo? Então, nós temos o seguinte, nós temos que a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado é 2 vezes cosseno de θ. Então, nós temos que o cosseno de θ vai ser a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, tudo isso sobre 2, certo? E nós temos que x é igual a 2 vezes seno de θ. Então, isso implica que seno de θ é igual a x sobre 2. Isso implica que θ é o arco seno de x sobre 2, certo? Então, nós temos que a cotangente de θ,
que é cosseno de θ sobre seno de θ, nós temos que cosseno de θ é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2, e seno de θ é x sobre 2. Isso aqui vai nos dar raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre x. Então, portanto, a raiz quadrada. Então, portanto, a integral da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado dx, vai ser igual a menos a cotangente de θ, que é a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, tudo isso sobre x, menos θ. θ é o arco seno de x sobre 2, tudo isso mais a constante c, certo? Então essa é a integral definida que nós queríamos obter, só que na variável x, que é a variável original, certo? Usando aqui a substituição trigonométrica, certo? Então nós vamos fazer esse processo quando o integrando envolver a forma raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Bom, agora vejamos o caso onde integrando envolve a raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado. Então não confunda, tá? O caso 1 era raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Aqui de novo, né? O a é maior que zero, né? O número real é maior que zero. E o u, tá? É uma função de uma variável, certo? E aí nós temos o seguinte triângulo aqui para nós entendermos as relações aqui. É um triângulo retângulo, tá bom? Onde a hipotenusa é o U, um dos catetos é A e o ângulo aqui é θ, certo? Então, consequentemente, esse cateto aqui vai ser a raiz quadrada de U ao quadrado menos A ao quadrado, tá? É só você aplicar Pitágoras aqui e você vai obter a medida desse cateto, que é a raiz quadrada de U ao quadrado menos A ao quadrado, tá? E aí nós temos o seguinte, tá? Nós temos que a secante de θ é 1 sobre cosseno de θ, certo? Então, a secante de θ vai ficar 1 sobre A sobre U, certo? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então, nós temos que a secante de θ vai ser U sobre A, e nós temos que U vai ser A vezes secante de θ. Tá? E aí nós temos que a derivada de U, certo? Vai ser A vezes secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Tá? Deixa eu anotar aqui. Certo? Então acontece. Então, nós temos que a raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado vai ficar como raiz quadrada. No lugar do u eu vou substituir por a vezes secante de θ aqui ao quadrado menos a ao quadrado. Então nós temos aqui a raiz quadrada de a ao quadrado vezes a secante ao quadrado de θ menos a ao quadrado. Colocando o a em evidência, vai ficar ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ menos 1. Nós temos que a secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado de θ, certo? Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. Isso aqui vai ficar a vezes a tangente de θ. Então, nós podemos substituir o termo raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado por a vezes tangente de θ, certo? Então, vejamos o exemplo para ver como funciona essa substituição, né, e como nós desenvolvemos aí o processo de integração. Bom, vejamos um exemplo agora, onde nós vamos tratar do segundo caso.
Então, nós queremos calcular a integral de uma função que envolve o termo u ao quadrado menos a ao quadrado. Então, a função que nós vamos trabalhar aqui é 1 sobre x ao cubo, que é um x ao cubo, tá? E aqui raiz quadrada de x ao quadrado menos 16. Né? Tudo isso aqui dx, que é a variável de integração aqui é o x. Então, o que acontece? Nós temos na função aqui, que envolve integrando, né? Nós temos o termo x ao quadrado menos 16, que nós podemos reescrever como x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, note que esse termo aqui, tá? Ele tem um modelo u ao quadrado menos a ao quadrado, né? O x ao quadrado é uma função na variável x, né? Uma função de uma variável real. 4 ao quadrado, né? O 4 é o a, que é um número real maior que zero, certo? Então, daqui nós temos os seguintes resultados. Nós temos que a raiz quadrada de x ao quadrado menos 16, nós podemos escrever como a tangente de θ, e o a é 4, então 4 vezes tangente de θ, certo? O x, como nós já vimos no caso 2, né, é a secante de θ, então vai ficar 4 vezes a secante de θ. E a derivada de x é a secante de θ vezes tangente de θ dθ, que é na variável θ, certo? Então aqui vai ficar 4 vezes a secante de θ vezes a tangente de θ dθ, certo? Então acontece, com essas informações aqui, nós vamos voltar na integral e substituir. Então nós temos aqui, né? Então daí, tá? Nós vamos ter o seguinte, vai ficar integral, né? Eu vou colocar aqui dx vezes 1 que é dx, né? Sobre x ao cubo vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 16. Então, substituindo, né? Nós temos aqui primeiramente no dx 4 vezes a secante de θ vezes a tangente de θ, tudo isso dθ aqui, né? E aqui embaixo eu tenho x ao cubo, mas o x é 4 vezes a secante de θ, tudo isso elevado ao cubo. E a raiz quadrada de x ao quadrado menos 16 é 4 vezes a tangente de θ. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, vai ficar integral, certo? Esse 4 já posso simplificar por esse 4, então veja aqui, ó, veja bem aqui. Esse 4 eu consigo simplificar por esse 4, fica 1. Essa tangente de θ por essa tangente de θ também fica 1, certo? E aí nós teremos aqui, vai sobrar aqui em cima, secante de θ. E aqui embaixo, 4 ao cubo fica 64 vezes a secante ao cubo de θ. Tudo isso dθ. Podemos escrever a constante lá de fora da integral aqui, né, que é 1 sobre 64 vezes a integral. Aí podemos simplificar secante de θ por secante ao cubo de θ como 1 sobre secante ao quadrado de θ dθ. Aí nós temos que se recordar, né? Tá? Temos que lembrar que a secante de θ é 1 sobre cosseno de θ, certo? Então, nós temos que 1 sobre secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ. Então, 1 sobre secante de θ é igual a cosseno de θ, certo? Então, se eu tenho 1 sobre secante ao quadrado de θ, né? Então, isso aqui vai ficar ao quadrado, isso aqui ao quadrado, né? Isso aqui é secante ao quadrado. Então, nós teremos cosseno ao quadrado de θ. Então, continuando aqui na integração, tá? Isso aqui para a gente lembrar, tá? Continuando, nós temos que vai ficar igual a integral. Opa, faltou 1 sobre 64 aqui. Vai ficar igual a 1 sobre 64 vezes a integral de cosseno ao quadrado de θ
dθ. Só que nós temos que cosseno ao quadrado de θ pode ser escrito como identidade trigonométrica, que é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, tudo isso dθ. Tá? E aí, quebrando isso aqui numa soma, né, vai ficar 1 sobre 64 vezes a integral de meio dθ mais a integral de cosseno de 2θ dθ, certo? O meio vai sair para fora multiplicando, né? Então nós temos aqui 1 sobre 128 vezes a integral de 1 dθ, certo? Aqui faltou o 2 aqui também, tá? Desculpa, faltou o 2, que é meio, né? Tanto aqui quanto do cosseno. Mais 1 sobre 128, né? Porque 2 vezes 64 é 28, vezes a integral de cosseno de 2θ dθ. Tá? Essa é a integral imediata, essa aqui fazendo a mudança de variável a gente consegue integrar também facilmente. Então nós teremos aqui 1 sobre 128 vezes θ, né? Mais 1 sobre 128 vezes meio vezes o seno de 2θ, mais a constante c. Então no final nós teremos aqui θ sobre 128, tá? Mais 1 sobre 256 vezes o seno de 2θ, mais a constante c. Então, essa é a integral indefinida na variável θ. Agora nós vamos ter que fazer um processo de voltar para a variável original, que no caso é o x. Aí nós temos o seguinte, ó. Nós temos que o seno de θ, né? Se você voltar no triângulo que nós desenhamos no início, na hora que nós construímos o caso 2, nós temos aqui na hipotenusa o x, que no caso era o u, né? No caso é a função aqui, a variável. Aqui o a, que é o 4, e aqui x ao quadrado menos 16, tá? E aqui o ângulo θ. Então, o seno de θ vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. E daqui nós podemos construir que o θ é o arco cosseno de 4 sobre x. Tá? Só que nós precisamos obter quem é o seno de 2θ. O θ nós conseguimos em função do arco cosseno. Então nós temos que meio de seno de 2θ é igual a seno de θ vezes cosseno de θ. E nós temos essas duas informações. Então nós temos que meio do seno de θ vai ser igual aqui raiz quadrada de x ao quadrado menos 16 sobre x vezes o cosseno de θ, que é 4 sobre x. Então nós teremos aqui que o seno de 2θ vai ser igual a 8 raiz quadrada de x ao quadrado menos 16 sobre x ao quadrado. Então nós temos aqui quem é o θ e quem é o seno de 2θ. E agora vamos voltar na integral indefinida que está em função de θ e substituir essas informações. Então, portanto, né, a integral de dx sobre x ao cubo vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 16, tá? Vai ficar 1 sobre 128 vezes o θ, que é o arco cosseno de 4 sobre x, certo? Mais, tá? Mais 1 sobre 256 vezes o seno de 2θ, certo? Que é 8
raiz quadrada de x ao quadrado menos e6 sobre x ao quadrado, certo? E aqui mais a constante c. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 128 vezes o arco cosseno de 4 sobre x, mais, aí simplificando, né? Vou simplificar deixando 1 sobre 128, tá? Vou dividir aqui por 2 e por 2. Então, vai ficar 1 sobre 128 vezes 4 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos e6 sobre x ao quadrado mais a constante c. Por quê? Aqui eu quero colocar o 128 em evidência, tá? Multiplicando aqui, no caso, o arco cosseno, vou colocar aqui cochetes, o arco cosseno de 4 sobre x, certo? Mais 4 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos e6 sobre x ao quadrado mais a constante c aqui, que não importa, tá? Então, está multiplicando por 1 sobre 128, mas vai gerar uma outra constante que vai continuar sendo uma constante de integração, tá? Então, essa aqui é a integral indefinida dessa função aqui que nós inicialmente estávamos procurando a integral indefinida, tá? Que envolvia o termo raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado, tá? Então, esse é o processo. Bom, agora vamos para o terceiro e último caso aqui, tá? É quando o integrando envolve a raiz quadrada de u ao quadrado mais a ao quadrado. De novo, né? Não pode esquecer que o a é um número real maior que zero e o u é uma função de uma variável real, tá? No caso aqui eu estou trabalhando com a variável x, tá? Mas pode ser qualquer variável, t, né, w, sei lá. Tem que ser uma função de uma variável, tá? Então vamos lá. Construindo aqui o triângulo, um triângulo retângulo, para nós entendermos aqui de onde vem essa construção da raiz quadrada de u ao quadrado mais a ao quadrado. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde o ângulo aqui é θ, tá? E os catetos é o A e o U, tá? E aí, consequentemente, a hipotenusa vai ser a raiz quadrada de u ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Então, é daqui que nós vamos retirar aqui as relações trigonométricas aqui. Então, nós temos que a tangente de θ, né, que é cateto oposto ao cateto adjacente, vai ser u sobre a. E aí nós temos como escrever, né, o u como sendo a vezes a tangente de θ, certo? E, consequentemente, nós temos que a derivada de u, certo? Vai ser a vezes a secante ao quadrado de θ dθ, certo? Então, se nós pegarmos o termo u ao quadrado mais a ao quadrado e substituirmos o u por a vezes a tangente de θ, vai ficar tudo isso aqui ao quadrado, mais a ao quadrado, nós teremos aqui a ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ mais a ao quadrado. Colocando o a ao quadrado em evidência, nós teremos aqui tangente ao quadrado de θ mais 1, certo? E aí nós temos que a tangente ao quadrado de θ mais 1, isso aqui, é a secante ao quadrado de θ, certo? Então, nós vamos ter aqui a raiz quadrada de a ao quadrado vezes a secante ao quadrado de θ. Que isso aqui vai ficar a vezes a secante de θ. Então, o termo raiz quadrada de u ao quadrado mais a ao quadrado pode ser substituído por a vezes secante de θ, tá? Então, essas são as substituições que nós vamos fazer, né, para conseguir desenvolver e encontrar a integral definida de um integrando, né, que envolve esse termo aqui, tá bom? Vejamos um exemplo agora, referente ao caso 3, tá?
nós teremos aqui a integral de x ao quadrado sobre 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Tudo isso dx, tá? Então, note que nós temos aqui no integrando um termo que envolve a raiz quadrada de u ao quadrado mais a ao quadrado. Então, esse termo x ao quadrado aqui mais 4, está dentro da raiz quadrada, pode ser escrito como x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, nós temos aqui, tá, um termo da forma u ao quadrado mais a ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui que a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 pode ser escrito como a, que é o 4, que é o 2, vezes a secante de θ, certo? E nós vamos ter que o x, no caso aqui, lembra que a variável era u? Aqui é o x, certo? Então vai ficar a tangente de θ, então vai ficar 2 vezes a tangente de θ. E a derivada de x, que seria a derivada de u, que a gente viu no caso 3, certo? Vai ficar a, que é o 2, vezes a secante ao quadrado de θ dθ, tá? Então essas são as informações que nós vamos usar para substituir na integral que nós estamos querendo obter, tá? Então daí nós vamos ter que a integral de x ao quadrado sobre 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, isso dx, é igual, então vai ficar a integral, aí no lugar do x eu vou substituir por 2 vezes a tangente de θ, tudo isso ao quadrado, tá? No lugar da raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, eu vou substituir por 2 vezes secante de θ, e o dx eu vou substituir por 2 vezes a secante ao quadrado de θ dθ, tá? Então, nós vamos ter aqui a integral, 2 ao quadrado fica 4 vezes a tangente ao quadrado de θ, vezes 2 vezes a secante ao quadrado de θ, dividido por 6 vezes a secante de θ, tudo isso dθ, certo? E aí nós podemos simplificar, né? Certo? 4 por 6 vai ficar 2 terços, certo? Vai ficar 8, né? 8 sobre 6, né? Vai ficar aqui 8 sobre 6, antes de simplificar, só para vocês enxergarem melhor aqui. Secante ao quadrado por secante de θ vai ficar secante, então vai sobrar aqui a tangente ao quadrado de θ vezes a secante de θ, tudo isso dθ. Vocês entenderam que eu simplifiquei, né? Secante ao quadrado de θ por secante de θ. Aqui eu multipliquei 2 vezes 4, 8, e aqui o 6 permaneceu. Então, esse 8 sobre 6 dá para dividir por 2 vai ficar 4 terços, que eu vou escrever aqui fora multiplicando a integral. Vezes a integral da tangente ao quadrado de θ vezes a secante de θ dθ. E aí nós já vimos anteriormente como resolver uma integral desse tipo, né? No caso aqui eu vou substituir a tangente ao quadrado de θ por uma identidade trigonométrica, no caso é secante ao quadrado de θ menos 1, vezes a secante de θ dθ, tá? Então nós teremos aqui 4 terços vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ menos a integral da secante de θ dθ, certo? Aí o que acontece? Eu não vou entrar aqui na resolução dessa integral, porque a gente resolveu ela na lista de exercícios, tá? E em uma outra videoaula, tá? Aí vocês podem, né, essa integral aqui a gente já calculou, tá? Tá na lista 5. Tá na lista 5, item C, tá? Mas fica aí como atividade para vocês calcularem essa integral, tá? Tá bom?
e essa aqui é uma integral imediata. Então, nós teremos aqui 4/3, certo? Aqui nós teremos como resultado a secante de θ vezes a tangente de θ sobre 2, mais ln da secante de θ mais a tangente de θ sobre 2, certo? Menos, aí o resultado dessa integral aqui, que é ln, tá? Da secante de θ mais a tangente de θ. Aí eu vou somar mais uma constante c aqui fora, tá? Que é a constante de integração. Então, finalmente, aqui nós teremos aqui 2/3, né? Porque o 4 simplifica por 2, da secante de θ vezes a tangente de θ, certo? Menos, porque como eu tenho ln, que ln, secante de θ mais tangente de θ, eu vou somar esses dois aqui, tá? Vai ficar menos 2/3 de ln de secante de θ mais tangente de θ, mais a constante c. Então, essa é a integral indefinida, só que em função de θ. E aí precisamos agora, né, voltar para a variável original, que é o x. Bom, então nós temos aqui, no triângulo retângulo inicial, né, nós tínhamos lá o ângulo θ, aqui era o A, né, que é o 2 no caso, e aqui, que era o U, né, no triângulo nosso, é o x aqui. E a hipotenusa é o x² mais 4, que é um 4, tá? Então, veja bem, se nós precisamos aqui da secante e da tangente, para substituir aqui, para voltar para a variável original. Então, a secante de θ, que é 1 sobre cosseno, tá? Vai ficar a raiz quadrada de x² mais 4 sobre 2. E a tangente de θ, que é cateto oposto com cateto adjacente, vai ficar x sobre 2, tá? Então, pegando essas informações e substituindo na integral definida, né, nós teremos, então, portanto, que a integral, certo, de x² sobre 3 vezes a raiz quadrada de x² mais 4, tudo isso dx, vai ficar igual a 2/3 de ln, 2/3 da secante de θ, que é a raiz quadrada de x² mais 4 sobre 2, vezes a tangente, que é x sobre 2. Vou escrever aqui embaixo, porque não vai caber, eu acho, ali, tá? Vai ficar menos 2/3 de ln da secante, que é x² mais 4 sobre 2, mais a tangente, que é x sobre 2, mais a constante c, certo? Fazendo simplificação aqui, 2 por 2 fica 1, nós teremos aqui x vezes raiz quadrada de x² mais 4, tudo isso sobre 6, né? 6 aqui, esse simplifica com esse, mas fica 2 vezes 3, fica 6, menos 2/3 de ln, certo? Aqui o mesmo denominador, então podemos escrever aqui raiz quadrada de x² mais 4, aqui mais x, e aqui fora mais a constante de integração. Então, essa é a integral indefinida que nós estamos querendo obter, tá? E aí na variável x, que é a variável original. Então, pessoal, esses são os 3 casos que envolvem substituição trigonométrica, tá? Eu tentei aí abordar cada um dos casos e mostrar um exemplo, tá? De maneira geral, é isso, é você obter essas relações substituindo a integral, né? Aí você vai obter uma integral indefinida na variável θ, certo? E aí você sempre retorna para a variável original x. Espero que tenham gostado da videoaula, tá bom? E bons estudos!